Olá, todo mundo anda falando de mass timber aqui no Brasil. E não é para menos, porque é uma tecnologia incrível. Mas junto com todo esse entusiasmo, vem sempre aquela pergunta: e o custo? Será que essa é uma solução viável para a nossa realidade? Bom, é para mergulhar fundo nisso que a gente está aqui hoje, pois é a pergunta que não quer calar essa. Afinal, a gente está falando de um sonho de sustentabilidade e eficiência ou de um pesadelo para qualquer orçamento? O debate sobre o custo do mass timber muitas vezes fica só na superfície, mas a gente vai bem além para entender onde mora o problema de verdade e, claro, onde está a solução. E para organizar essa nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos derrubar o mito do custo elevado. Depois, vamos investigar a raiz do problema, entender por que não dá para simplesmente trocar um material pelo outro. Aí a gente apresenta a grande virada, que é o custo de sistema, e fechamos com as dicas práticas para o negócio dar certo. Vamos começar pelo ponto que talvez seja o que mais causa confusão. Essa ideia de que a madeira engenheirada é por natureza mais cara. E aqui, olha, já tem um erro fundamental. Ficar comparando só o preço do metro cúbico é uma armadilha. Isso ignora completamente como funcionam os sistemas construtivos industrializados. O custo final de um projeto não é só material, é a soma de tudo: o tempo, a logística, a precisão na montagem. Comparar o preço do metro cúbico de madeira com o de concreto é quase como comparar o preço de um ingrediente isolado com o preço de um prato pronto num restaurante. Simplesmente não conta a história toda. Se o problema não é necessariamente o preço da madeira, de onde é que vem aqueles orçamentos que explodem? A resposta, na verdade, está toda no processo. Essa frase aqui resume perfeitamente o X da questão. A origem do problema não é o material, é o método. O risco não está no insumo, mas nas decisões que são tomadas durante todo o projeto, ou pior ainda, nas decisões que deixam para ser tomadas tarde demais. E como é que isso acontece na prática? É quase uma receita de bolo para estourar o orçamento, sabe? Olha só. Primeiro, a decisão de usar madeira vem lá no final do processo. Aí o projeto não tem uma modulação eficiente. Depois, o que se especifica não bate com o que a indústria pode entregar. Aí falta coordenação entre todo mundo: arquiteto, engenheiro, fábrica. E para fechar com chave de ouro, a análise de custo é aquela bem superficial, só olhando o preço do material. Cada um desses passos vai inflando o custo e transformando uma boa solução em um problema. Isso nos leva a um ponto que é crucial: tratar o mass timber como se fosse um simples substituto para o concreto ou para o aço é um erro de conceito gigantesco. Pensa assim: cada sistema tem seu próprio DNA, sua própria lógica de vãos, de conexões, de como é que as cargas se comportam. Tentar forçar uma estrutura de madeira num projeto que nasceu para ser de concreto é como tentar encaixar a peça de um quebra-cabeça no lugar errado. Ela pode até entrar à força, mas o resultado final vai ser sempre uma gambiarra, ineficiente e, claro, bem mais caro. E esse quadro aqui deixa isso muito claro. De um lado, um projeto que nasceu otimizado para concreto, tudo faz sentido. Do outro, a tentativa de adaptar para madeira. O que acontece? Os vãos ficam ruins, os pilares ficam mal posicionados, as conexões viram um pesadelo de peças especiais e no fim é preciso usar muito mais madeira só para compensar uma lógica que não foi pensada para ela. Tudo bem, já entendemos bem o problema. Agora vamos para a parte mais importante, a solução. E ela passa por uma virada de chave, uma mudança completa de perspectiva. Por anos e anos o mercado ficou preso nessa pergunta, mas como que a gente acabou de ver, ela leva a gente para um beco sem saída. Ela compara uma única variável e ignora todo o resto que importa na verdade na construção. Então a virada de chave está aqui. É preciso mudar a pergunta. Em vez de focar no preço unitário, a questão de verdade é qual solução construtiva completa, do início até o fim, entrega o melhor resultado, o melhor valor para o empreendimento como um todo. E é exatamente aqui que entra o conceito de custo de sistema. O que é isso? É olhar para o todo, é colocar na conta não só o preço do material, mas o tempo que se ganha na montagem, a previsibilidade do cronograma, a redução dos riscos, a logística mais simples.
é uma visão completa que captura o real impacto econômico da estrutura na obra inteira. E quando se começa a pensar dessa forma, os benefícios saltam aos olhos. Um projeto de mass timber bem planejado pode acelerar a obra de uma forma impressionante, pode eliminar aquelas surpresas desagradáveis de canteiro, facilitar a gestão. São ganhos que não aparecem numa planilha simples de custo de material, mas que no balanço final faz uma diferença enorme, certo? A teoria é clara, mas como é que a gente traduz isso para a prática, para o dia a dia do mercado brasileiro? Vamos ver agora algumas diretrizes bem objetivas. Esse quadro aqui é praticamente um mapa do sucesso. A decisão pelo sistema tem que ser lá no comecinho. O projeto já tem que nascer com a lógica da modulação e da montagem na cabeça. A especificação precisa ser realista. Conversar com o que os fornecedores realmente entregam e oferecem. É fundamental trazer os especialistas para a mesa desde o D0, não ter medo de soluções híbridas. Boa engenharia é isso. E o mais importante, avaliar sempre o custo total. E assim a gente chega ao final da nossa análise. O que fica claro é que fazer o mass timber ser competitivo no Brasil não é uma questão de torcida ou de esperança. É uma consequência direta de um método, de um processo bem feito, com as decisões certas sendo tomadas na hora certa. E o setor está amadurecendo, isso é um fato. A atualização da norma técnica em 2022 é uma prova gigante disso. Ela dá base muito mais sólida para a gente trabalhar com sistemas como o CLT e o MLC. Mas ao mesmo tempo, ela sobe a régua e exige mais rigor, mais conhecimento e principalmente muito mais coordenação entre todo mundo. E para fechar, fica aqui uma provocação. Talvez seja a hora de inverter a pergunta que o mercado se faz. Em vez de ficar tentando enfiar madeira em projetos que foram pensados com outra cabeça, o grande desafio aqui é criar projetos que já nasçam com a racionalidade e a inteligência industrial que a madeira engenheirada pode oferecer. Essa sim é a verdadeira mudança de paradigma.